Ansiedade. O que é ansiedade para você? Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa ou não? E eu também falei lá que o tipo de informação que gera ansiedade. Tipo de informação que gera ansiedade. Eu fiz uma pergunta, falei que ia responder hoje aqui e vou responder. Olha, existem tipos de informações que geram ansiedade por si próprio. E no momento de pandemia a gente vive isso constantemente, que é a informação sem fundamento, sem conhecimento. É o que falaram a respeito de. Então, por exemplo, essa parada de coronavírus, quantos estão falando aí besteira? Eu lembro que um prefeito e um secretário de saúde, numa entrevista, eles foram e falaram que tinha um garoto que estava quase morrendo assim, e tinha o fulano que estava internado numa UTI e tal, e eles não deram detalhes, só falaram isso aí. Depois a gente foi ver, na verdade o garoto não tinha coronavírus, a outra pessoa que estava internada ela já tinha problemas de saúde, por isso que foi internado, quer dizer, ela deu uma informação totalmente infundada. Agora o problema não é só ele dar, né? Porque esses são genocidas, tem um monte de genocida agora aí falando um monte de merda a respeito do coronavírus, colocando pavor nas pessoas. E eu tô até ficando às vezes um pouco feliz, ou alegre. Feliz não é a palavra, alegre. Sabe por quê? Porque a impressão que eu tenho, baseado nessas informações, é que depois que passar o coronavírus, porque vai passar, não vai existir mais doença no mundo. Ninguém vai ficar doente mais. Porque tudo agora é coronavírus, né? Se a pessoa bater o dedinho e ficar doendo, é coronavírus. Se ela tiver queda de cabelo, é coronavírus. Se ela tiver com a boca ressecada, é coronavírus. Tudo é coronavírus, né? Então não vai ter febre mais depois, não vai ter tosse, não vai ter bronquite, sinusite, não vai ter câncer, não vai ter AIDS, não vai ter mais nada depois. É só coronavírus agora ser exterminado, inventar uma vacina e acabou. Não tem problema de saúde, hospitais nunca vai ter fila, vai ter leitos de UTI para todo mundo, porque não vai ter nem gente na UTI mais, né? Como sempre foi, o Brasil sempre foi uma mil maravilhas, nunca teve problema de saúde, nunca teve problemas sociais, só agora que está tendo problemas assim, é por causa do coronavírus, é por causa do governo atual e do coronavírus, é que o Brasil tá uma desgraça do jeito que tá. Mas nos últimos 500 anos foi uma beleza só, uma maravilha só. Você vê que a informação faz? Quando a gente pega uma informação que não tem fundamento, que a gente não estuda, não busca, que a gente não dá uma volta nela, a gente não embarca para entender melhor o que é isso, o que a gente está fazendo? A gente está maltratando a nossa cabeça, arrebentando com as nossas emoções, porque você se torna uma lata de lixo. Isso é jogado sem um contexto. E um texto sem contexto é um pretexto para uma mentira, para uma enganação e para uma vida não saudável, uma vida doente mentalmente falando. Então, pega essa que eu falei que ia comentar sobre isso hoje aqui, estou comentando com você. Agora, a pergunta que eu faço é, você acorda cansado? Dor de cabeça sempre? Né? Sofre por antecipação? Se essas três coisas são reais na sua vida, então você é uma vítima da ansiedade. Ok? Pare e reflita um pouco sobre isso. 10 profissões que mais sofrem com ansiedade. Vamos lá, profissionais de saúde, mais de 10% de enfermeiros, por exemplo, pedem afastamento por problemas na cabeça, problemas mentais, transtornos mentais, mas que tem a ver com o mau desenvolvimento das suas emoções, ok? Vamos lá, numa pesquisa que foi feita pela OMS um tempo atrás, o nível de estresse dessa profissão está em 93,5, o teto é 100, 93,5. É muito alto. Então enfermeiros, cuidadores de idosos, de crianças, médicos, anestesistas sofrem muita pressão e muitos desenvolvem depressão ou transtornos de ansiedade também. E terapeutas, né? Eu sou um, mas infelizmente o pessoal acaba não cuidando de si próprio para cuidar do outro. Outra profissão, segunda, garçom. Impressionante, fiquei impressionado com isso, mas garçom também sofre isso. Assistentes sociais, mais de 15% pedem afastamento todo ano. Atendente de polícia, bombeiro, telemarketing, ambulância e tal, também sofre muito com isso. Artistas, escritores, professores, profissional da educação, profissional administrativo, secretários, etc. Manutenção, consultores financeiros e contabilistas, contadores também sofrem com isso. E profissionais da área de segurança. Dessas 10 aqui, pelo menos 5 diretamente ajudam pessoas. Sua profissão é ajudar pessoas. E quase todas aqui no relacionamento com outras pessoas. Agora, há um problema de mentalidade.
há um problema de mentalidade, ok? Ansiedade é o princípio da insanidade, eu sempre digo. E por que eu digo que é um problema de mentalidade? Porque é a nossa perspectiva, é a maneira como a gente enxerga, é a maneira como a gente coloca, é a maneira como a gente pensa, e é necessário mudar isso para que a nossa mentalidade não seja um problema mais. Mas acontece. Por isso que eu digo que ansiedade é o princípio da insanidade. Pensa comigo que ansiedade é a sua relação com o futuro. O futuro existe? Responda para mim, o futuro existe? O futuro não existe. É como eu falar para você assim, olha, deseje essa maçã que está na minha mão aqui, olha. Fale sobre ela, se envolva com essa maçã. Você quer dar uma mordida nela? Você fala assim, pô, você é louco. Porque não tem maçã nenhuma isso. Não tem maçã nenhuma na sua mão aí, você é maluco. Pois bem, por isso que eu digo que ansiedade é o princípio da insanidade. Porque é a sua relação com aquilo que não existe. É a sua entrega com aquilo que não existe. É o envolvimento das suas emoções com aquilo que não existe. É a sua oração, é a sua fé, quando na verdade com aquilo que não existe. Ah, mas a fé traz à existência as coisas que... Mas ela tem fundamento. A fé, ela tem fundamento. Mas a ansiedade, ela não tem fundamento. Você, o que dá na teia, você deseja, quer e se envolve. Lembra que eu falei que os animais, eles são direcionados e governados pelo seu instinto? Você não é animal, não é governado por um instinto. Então, o problema está na nossa mentalidade. Você se preocupa com aquilo que não existe. Agora, cuidado com essa sequência que eu vou citar para você aqui, olha. Expectativa, frustração e ansiedade. Toda expectativa vai gerar frustração e toda frustração vai culminar em ansiedade. Eu vou explicar mais pra frente sobre isso pra você. Mas eu quero aqui citar rapidamente na prática algumas coisas que você precisa mudar na sua vida. Primeiro, querer resolver todas as coisas. A pessoa que quer resolver tudo vai gerar ou vai alimentar cada vez mais a ansiedade. Querer resolver tudo, aquilo que está fora do seu alcance, aquilo que é irreal, aquilo que na verdade é a vida do outro, não é a sua vida. As suas expectativas estão erradas muitas vezes. E às vezes você chama ela de sonho, essas expectativas. Passa a sensação que vale a pena, que é lindo, que isso tem valor, que é maravilhoso. Olha, alguns chamam de fé, de coragem, o envolver com aquilo que não tem a ver com você. É preciso você ter uma identidade bem definida e não se envolver com aquilo que não tem a ver com você. E principalmente você que é da área de ajuda. Quantas pessoas você quer proporcionar ajuda, mas a pessoa não quer? Você quer curá-la, mas a pessoa não quer. Você quer estender a mão, mas a pessoa não quer. Quantas vezes a gente quer cuidar daquilo que não tem a ver com a gente? Basta você dar uma olhada quantos minutos você gasta todos os dias em redes sociais verificando a vida dos outros, dando uma olhadinha na vida dos outros. Pô, aí não sabe por que tem ansiedade. Ah, mas não é assim. Isso aí coopera, isso aí é um gatilho que ajuda você a ter ansiedade, sim. Ok? Agora, você quer achar que não é, tá bom. Não é obrigado a entender que é também, mas é um gatilho, ok? Em outros momentos eu vou explicar mais especificamente por que isso tem a ver com o nosso subconsciente, com aquilo que você armazena na sua mente e inconscientemente é disparado. Você não pensa para disparar, mas isso é disparado e você sofre com isso. Agora eu quero dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu queria cumprir algumas coisas a qualquer custo. A qualquer custo, assim, sem vender princípios, é claro, né? Mas eu queria fazer, eu tinha sonhos como eu tenho, mas eu tinha alguns propósitos. Eu morava num lugar do Nordeste e eu tinha muito forte no meu coração realizar algumas coisas, realizar alguns projetos no local ali. E eu fazia isso, eu sustentava um monte de gente, eu montava grandes estruturas e levava muita gente para treinamento e tal, desenvolvia projetos de ajuda humanitária em vários lugares, era um maluco de pedra, como se diz. Mas um dia deu um charge aí na minha cabeça. A ficha caiu para algumas coisas. A ficha caiu e eu lembro que eu estava no meu escritório, numa chácara, num lugar bem aberto, assim, gostoso. E 5 horas da manhã eu ia para aquele escritório todos os dias. Às vezes eu corria antes, às vezes no final da tarde, mas 5 horas da manhã eu estava ali. Todos os dias. E tinha uma equipe que trabalhava comigo. E aí eu via que
Tinha um cara que trabalhava comigo, 9 horas da manhã ele passava na porta do escritório, assim, dava oi, tudo bem, cumprimentava, aí ele ia buscar um pão para voltar, tomar um café com a família, tudo, aí começava a trabalhar lá pelas 10 da manhã. Aí eu parei e falei assim, puxa vida, eu tô aqui me arrebentando, lutando, batalhando por esse cara que na verdade levanta às 9, vai tomar café e às 10 ele começa alguma coisa. Quer dizer, eu estava querendo mais do que ele, eu queria resolver a vida dele muito mais do que ele próprio. E isso me gerou uma grande ansiedade na época, porque eu queria a todo custo fazer com que desse certo isso. E não vai dar certo isso, acorda para a vida. Você não vai conseguir dessa forma, não dá certo dessa maneira. Entenda isso. Não é possível. Eu gostaria que desse, mas não dá certo. Ok? Então pare e reflita sobre isso um pouco. Querer resolver aquilo que está fora do seu alcance ou irreal para você. Segundo, tratar a ansiedade. Pô, tem muita gente que se ferra com a ansiedade porque quer tratar a ansiedade. O tratar a ansiedade é como se você focasse nela. É você remediá-la, é você pensar sobre ela, quer dizer, resolver a ansiedade, focar nela ao invés da causa, você se contentar com os remédios, as terapias. Olha, você focar na ansiedade, tratá-la passo a passo, assumir que você é assim mesmo, eu sou assim mesmo. E isso faz parte de mim já. Então isso é prejudicial. Então presta atenção nessa lição aqui, olha, não trate a ansiedade, busque a causa, foque nas causas. E as causas geralmente elas são pontos imperceptíveis ou pouco perceptíveis. A ansiedade, ela é terrível, ela traz sintomas grandes, ela é totalmente perceptível. Há um alarde, a ansiedade na verdade ela é um outdoor aí que é mostrado para todo mundo vê, percebe. Mas as causas, elas não são tão perceptíveis assim. Então preste atenção nas causas, ok? Não fique se contentando em tratar a ansiedade. Terceiro, se comparar com o outro. Pessoas que não têm identidade, pessoas que não conseguem entender os seus valores, seus princípios, não se reconhecem, não reconhecem a si próprio, elas tendem a sempre comparar com o outro. O outro é um padrão, o outro consegue, o outro dá. E isso gera ansiedade porque você quer ser parecido com o outro, mas ele tem um outro contexto. Essa pessoa tem um outro contexto, não mesmo que o seu. Não adianta, você é um profissional da área de ajuda, você é bombeiro, policial, você é enfermeiro, é médico, é terapeuta e está sempre comparando com o outro está avançando, o outro está conseguindo, o outro tem mais dinheiro, o outro tem mais disposição, o outro tem, você quer ser como o outro, você é uma pessoa única, mas você vai sofrer com ansiedade se não entender a sua identidade. Se você não parar com essa comparação com o outro. O outro fez um curso de especialização, eu preciso fazer. Você não é o outro. Para os objetivos que você tem de vida, para o seu propósito de vida, às vezes não é necessário nada daquilo que o outro está fazendo. É bom para ele e não é bom para você. Deixa eu dizer uma coisa, tem muitas coisas que acontecem nesse mundo, muitas situações que são ótimas, são muito boas, mas não é para o seu bico, não é para o meu bico. Isso aí eu aprendi quando eu estava analisando aquela historinha lá de... É uma historinha porque a gente conta muito para criança, né? De Davi e Golias. Você já ouviu aquela história de Davi e Golias? Pois bem, Davi e Golias, você pega Davi, ele foi diante do rei Saul, né, que ele queria lutar com Golias, ele foi diante do rei Saul, Saul colocou couraça nele, capacete, espada, colocou todo o armamento para ele, e aí Davi pegou, olhou para aquilo e tal, falou, pô, isso aqui não é para mim, tirou tudo e foi lutar com 3 pedrinhas contra um gigante, que era um soldado já preparado para a guerra. Moral da história, armadura, capacete, couraça, espada, escudo, tudo isso é bom para lutar numa guerra? Claro que é ótimo, mas não era para o bico de Davi, não era para ele. Deu para entender que tem coisa que é muito boa nesse mundo, mas não é para você, não é para o seu propósito, não é para o seu objetivo de vida. E enquanto você insistir nisso, vai sofrer com ansiedade. Outra, cuidar da vida dos outros. Cuidar da vida dos outros. Quando você cuida da vida dos outros, cuidar da vida dos outros não é ajudar os outros, ok? Não é ajudar. Cuidar da vida dos outros é se meter na vida dos outros. Quando você faz isso,
né? Passa lá, mó tempo lá, só aqui ó, na vida dos outros, vasculhando a vida dos outros, você passa a ser fraco. Por quê? Porque você não foca em se fortalecer. Quando você cuida da vida dos outros, não da sua, você passa a ser medroso. Por quê? Porque você não desenvolve coragem. Você não enfrenta os seus desafios. Você fica sempre preso no desafio dos outros, dando palpite no desafio dos outros. Terceiro, você passa a ser pequeno. Por quê? Porque você fica olhando só para o outro. E quem está na frente não fica olhando para outros. Só olha para outros quem está atrás. Você está atrás. Então você já está assumindo a identidade de quem está atrás. Assumindo a postura de quem está atrás, quem é menor. Quem é menor olha para cima. Quem está acima não fica olhando para baixo não, filhão. Segue, toca o barco. Se você olha porque está atrás. Então cuidar da vida dos outros, isso ajuda você a ferrar cada vez mais a sua cabeça e a cada vez mais detonar a sua vida emocional e espiritual. Bom, são alguns conselhos sobre a ansiedade. Eu vou estar falando isso muito mais, de uma maneira muito mais profunda nos próximos dias. Eu gostaria que você acompanhasse. Mas pare e reflita sobre isso. Você tem uma profissão de ajuda, você usa os seus talentos, seus dons para ajudar, então você é um ajudador. Isso é gratificante, isso é ótimo, isso é digno, mas tem que ser feito da maneira certa. Pare com essa síndrome de Messias. Você morre para que os outros vivam, você morre para que os outros vivam, você detona para que os outros fiquem bem, você perde tudo para que as pessoas ganhem. Isso não é bom para você, para sua família, isso não é bom para as pessoas. Porque vai chegar um momento que você não vai ter mais nada e você não vai conseguir oferecer mais nada. E aí, você vai ficar ansioso querendo reverter a situação. Não vai conseguir e vai entrar numa depressão. Tem muita gente morrendo por conta disso. Ok? Então, tome conta da sua mente, tome conta do seu coração. Sai pra lá, depressão. Quer um resumão disso aqui? Clica no link da minha bio no Instagram, ou vai ter um link lá no Face também, que você pode entrar num grupo de Telegram específico, exclusivo, onde todo o resumo vai estar para você lá. Beleza? Então, ó, um beijo no seu coração, acorda, seja útil e toca o barco. Valeu!